nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo e de reflexão na nossa querida Casa da Paz. Na noite de hoje, nós vamos ter o nosso irmão Frederico Granadeiro, da Instituição Espírita Casa de Maria, que fica em Paulo de Fronten, aqui no estado do Rio de Janeiro, que vem conversar conosco sobre o tema Tende Bom Ânimo, que é muito oportuno para esse momento. Então, vamos às nossas reflexões iniciais, a nossa leitura, a nossa harmonização
para que a gente possa ir à nossa palestra. Eu escolhi para a leitura a lição número 39, ela é intitulada Desistir Jamais. Ela é do livro Sobre a Luz do Evangelho, do nosso irmão Wellerson Santos. E esse livro é pelo espírito de Fritz Schein. E a lição fala para a gente: a caminhada é longa e duras são as provas que cada um encontrará ao longo da jornada. Porque é por meio desses desafios que o crescimento espiritual também se realiza. Na vilegiatura terrestre, por várias vezes, a criatura sente vontade de desistir. A desistência é a maior fraqueza que alguém pode vivenciar, porque o indivíduo não poderá saber se iria dar certo aquilo que desistiu de realizar. Jamais saberá se o projeto, o objetivo, o ideal seria alcançado. Por isso, desistir jamais. A perseverança é realmente a força e o impulso de começar a encontrar o caminho com a certeza de vencer. Mesmo caindo, levanta-te e prossegue sempre. Foi com os erros que se descobriram os grandes acertos. A cada situação nova executada, nascem as condições para que se consiga a vitória diante dos próprios objetivos. Desde as pequeninas e mínimas coisas até os grandes projetos interiores, desistir jamais. Se a transformação íntima te parece uma grande façanha, pelo fato de os teus hábitos infelizes estarem arraigados no coração, desistir jamais. Se a vida está convidando a passar por grandes desafios junto de teus familiares que não te compreendem ou dos colegas de trabalho que te perseguem e caluniam, desistir jamais. Se teus sonhos e metas, que por mais que estejam buscando e lutando, não consegues alcançar, muda de tática, tenta outra vez e de diversas maneiras, mas desistir jamais. Cada um na sua caminhada busca alcançar pelo próprio esforço o que almeja. Essa é a grande conquista. O aprendizado está em não desistir jamais. É melhor ter muitos insucessos, perder algumas batalhas e não desistir do que não procurar a solução e sentir-se fracassado, derrotado por não ter prosseguido em frente. Paz e luz ao teu espírito, mas desistir jamais. Com essa leitura, então, nos estimulando, nos mostrando o quanto devemos perseverar, vamos elevar todos nós os nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos a Jesus. Quem tiver vontade e assim o desejar, pode fechar os olhos. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome para mais essa oportunidade de estudo e aprendizado, reflexões sobre os Teus ensinamentos, Mestre querido, que vem nos auxiliando na nossa caminhada, nos dando força de prosseguir. Apesar das dificuldades e desafios da vida, Mestre, o Teu amor tem sido o nosso sustentáculo. Ampara-nos, Mestre, continue a nos envolver e a nos iluminar. Que a Tua luz possa estar em nossos corações, envolvendo os nossos lares e nos amparando hoje e sempre. Continue conosco, Mestre, a nos amparar, a nos envolver, a nos proteger. Incentive-nos sempre, Mestre, a seguir adiante. Que a Tua luz, a Tua doce e suave luz permaneça conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Vamos então ao estudo do nosso irmão Fred Granadeiro. Um bom estudo e ótimas reflexões para todos nós.
Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente entre nós hoje e sempre. Que Deus continue abençoando e amparando a nossa jornada. A mensagem de hoje para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, na passagem do Mestre Jesus, onde ele nos deixa a seguinte orientação: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nessa passagem do Mestre Jesus, a gente já percebe em sua orientação, em seu ensinamento, um estímulo e também uma reflexão para nós caminharmos mais atentos, para a gente despertar o entendimento, a percepção, a consciência de que na vida terrena, no mundo material, realmente a gente encontra alguns desafios. No mundo material, a gente encontra realmente situações que nos trazem aflições. Mas o nosso mestre ele já complementa essa frase nos orientando que é para a gente manter o bom ânimo, que é para a gente se manter com esperança de que assim como ele, nós também podemos vencer o mundo. Então nós vamos refletir um pouquinho juntos hoje sobre esse ensinamento do nosso Mestre Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Quando Jesus ele traz para a gente essa palavra, aflição, e aí a gente vai buscar no nosso dicionário para a gente entender melhor o que significa essa aflição. E aí o dicionário nos diz que o sentimento persistente de dor física ou moral, aquela ânsia, aquela agonia, aquela angústia, aquela ansiedade, significam, na verdade, essas aflições. Aquele profundo sofrimento que sentimos às vezes, isso então traz esse sentido, esse significado das aflições que Jesus naquela época já trazia para todos nós. Porque a gente percebe que desde que o mundo é mundo, desde quando nós começamos a encarnar e reencarnar aqui nesse planeta, nós estamos aqui realmente para aprender, nós estamos aqui para nos desenvolver, nós estamos aqui para evoluir. E essa jornada que nós vivenciamos, que nós experienciamos aqui na matéria, é uma jornada desafiadora. A gente passa por muitas situações no nosso dia a dia que nos trazem muitos desafios. Situações de relacionamentos, situações de enfermidade, situações profissionais. Todas essas situações nos trazem preocupações, nos trazem, às vezes, uma ansiedade, uma angústia, nos trazem realmente sofrimentos. Então é acerca dessas situações que Jesus, naquela época, já chamava a nossa atenção, já nos convidava a refletir, a pensar que nesse mundo material, nesse mundo corporal, nesse mundo físico, ele é realmente possível de vivenciarmos essas experiências. E aí a gente vai entender, segundo a doutrina espírita, por que nós passamos por muitos desafios, por muitas dores, por muitas aflições, por muitos sofrimentos no mundo físico, no mundo corporal. A doutrina espírita vai falar para a gente que todos nós estamos inseridos em uma lei de progresso, que é uma lei de aprimoramento, é uma lei de evolução, é uma lei de mudança, de transformação. Todos nós estamos inseridos. E esses orbes que nós habitamos, esses planetas que nós habitamos, eles também têm características próprias. E essas características formam uma graduação nos níveis aí evolutivos desses mundos, desses planetas. Então a doutrina espírita fala para a gente que começa em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos ditosos ou felizes e mundos celestiais. Então a doutrina espírita chama a nossa atenção para que a gente possa refletir
que existem várias ordens, vários graus de evolução, vários graus de desenvolvimento de cada um desses mundos. E aí a gente vai perceber, segundo as orientações da espiritualidade, que o mundo ao qual nós habitamos, o planeta Terra, é um mundo que, pelas suas características, ele se compraz num mundo de provas e expiações. E aí, quando a gente vai estudar quais são as principais características de um mundo de provas e expiações, a espiritualidade diz que é um mundo onde o mal sobrepõe ao bem. E isso já vai começar a despertar a nossa consciência porque que a gente enfrenta tantos desafios aqui no planeta Terra, onde nós estamos encarnados. O porquê de tantas experiências, às vezes, dolorosas. O porquê de tantas vivências, às vezes, aflitivas, nós acabamos enfrentando aqui nesse planeta Terra. Porque justamente esse planeta Terra é um planeta característico de provas e expiações. E um planeta de provas e expiações é como se fosse um planeta hospital-escola, onde através das provas nós vamos conseguindo ali ter um aprendizado, um aprimoramento interior para a gente ir evoluindo, para a gente ir progredindo. E através das expiações nós temos a oportunidade de reparar muitas das situações que nós realizamos, que nós cometemos no passado, em outras experiências encarnatórias, em outros momentos. Então, um planeta de provas e expiações, característico como é o nosso planeta aqui no planeta Terra, ele se mostra como um planeta hospital e escola, onde a gente vem para estudar, onde a gente vem para aprender, onde a gente vem para se aprimorar intelectualmente e também moralmente. Esse é o papel da escola, nos oferecer informações, nos oferecer ensinamentos, nos oferecer aprendizados, nos oferecer um desenvolvimento intelectual, mas também nos oferecer oportunidades de um desenvolvimento moral, de uma evolução moral. Então, quando a gente olha para essas experiências que nós vivenciamos aqui no planeta Terra, experiências às vezes positivas, benéficas, felizes, essas experiências, elas têm o fundo de nos auxiliar no nosso processo de evolução moral e espiritual. Todas essas vivências, essas experiências que nós temos, positivas, benéficas, alegres, felizes, de conquistas, de realizações, são no fundo, experiências para nos ajudar no nosso despertar da consciência espiritual, para nos auxiliar nesse nosso aprimoramento íntimo, na nossa reforma íntima, no nosso desenvolvimento espiritual. Assim também como as experiências de dor, de sofrimento, de aflições. Essas experiências, essas vivências dolorosas, elas também nos trazem ensinamentos. Elas também nos trazem oportunidade de desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual. Também nos convida a desenvolver a nossa moral. Também nos convida a desenvolver o nosso eu espiritual. Então, tanto as experiências positivas que nós vivenciamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, tanto as experiências que a gente diz negativas, elas são importantíssimas no nosso processo de evolução espiritual. Todos nós estamos inseridos aqui nesse planeta hospital-escola, que é um mundo de provas e expiações, para nós galgarmos aí os degraus da evolução espiritual necessário ao nosso processo particular de evolução. Então, se nós, enquanto espíritos imortais, estamos vinculados a um planeta de provas e expiações, é porque nós temos a necessidade espiritual de nos vincularmos a situações de provas e expiações para que a gente possa aparar algumas arestas e desenvolver potencialidades e habilidades da nossa alma. Então, quando estamos vinculados a um planeta de provas e expiações, as situações que nós vamos enfrentar
serão situações de provas e expiações. Quando a gente olha para a nossa família em um planeta de provas e expiações, nós vamos olhar para uma família de provas e expiações, onde dentro daquele lar a gente vai ter amor, a gente vai ter união, a gente vai ter afeto, a gente vai ter companheirismo, a gente vai ter fraternidade, a gente vai ter ajuda, a gente vai ter amparo, a gente vai ter sustentação. Porém, nós também teremos os nossos enfrentamentos, também teremos as nossas discordâncias, também teremos situações ali de provas e expiações dentro do nosso lar, dentro da nossa família. É natural que seja assim, porque temos que lembrar, estamos em um planeta de provas e expiações. Quando olhamos para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para o ambiente profissional, nós vamos ter ali oportunidade de sustento material, oportunidade de desenvolver o nosso intelecto, oportunidade de desenvolver a nossa moral, oportunidade de aprender, oportunidade de crescer, oportunidade de evoluir. E a gente também vai ter nesse ambiente profissional situações de provas e expiações com os nossos colegas de trabalho, com os subordinados, com os chefes. Então terão situações ali de provas e expiações que irão nos trazer, às vezes, desequilíbrio, que vão nos trazer preocupações, que vão despertar na gente ansiedade, né? Vamos enfrentar situações assim no nosso ambiente profissional. Quando a gente olha para a sociedade onde nós estamos inseridos, a sociedade que nós fazemos parte, é uma sociedade de provas e expiações, porque é uma sociedade que está dentro de um planeta de provas e expiações, de uma atmosfera de provas e expiações, de uma consciência ainda de provas e expiações. Então, nesta sociedade, a gente vai ter sim momentos de alegrias, momentos de felicidades, momentos de prazer, de realização, de satisfação, momento de ajuda, momento de colaboração, de contribuição, momento de serviço fraterno. Vamos ter isso nessa sociedade. Mas também teremos ali situações de provas e expiações nessa sociedade. Vamos ter os crimes que nós vemos, né? As situações, às vezes, de calamidade em relação à segurança, em relação à educação, em relação à economia, em relação à política, em relação à cultura. Nós vamos ver todos esses desafios na sociedade, porque é uma sociedade de provas e expiações. E nós fazemos parte dessa sociedade, não é verdade? Nós estamos inseridos nessa sociedade, nós estamos inseridos nessa comunidade, nós somos indivíduos dessa comunidade, dessa sociedade. Então nós vamos ter ali situações positivas e benéficas, porém vamos ter as situações desafiadoras que nos causam dor, que nos causam sofrimento, que nos causam aflições, devido a essa característica de uma sociedade de provas e expiações. Olhamos o mundo à nossa volta e as situações dolorosas que acontecem em todos os países. Guerras, desafios de várias formas diferentes, muita dor, muito sofrimento, tudo característico ao mundo de provas e expiações. Quando a gente olha até mesmo para a religião, para os grupos religiosos aos quais nós fazemos parte, nós temos ali fraternidade, nós temos amor, nós temos fé, nós temos esperança, nós temos caridade, nós temos o bem, nós temos a justiça, nós temos a verdade, nós temos a solidariedade, nós temos um sentimento positivo. Mas também enfrentamos momentos desafiadores, até mesmo dentro da religião. Momentos que nos causam aflições, momentos que nos convidam a trabalhar a nossa fé. Então, até mesmo dentro das religiões, até mesmo as religiões são religiões também características de um mundo de provas e expiações. Então, meus amigos, quando a gente pensa na nossa vida hoje, quando a gente pensa
no mundo hoje, quando a gente pensa nas situações à nossa volta, nós temos sempre que lembrar que nós estamos inseridos em um planeta de provas e expiações. Que nós estamos inseridos em um planeta que a característica dele é o mal sobrepor ao bem. Por isso que nós enfrentamos tantos desafios aqui. Só que a gente precisa perceber também a nossa necessidade de estarmos inseridos neste contexto. Se nós estamos aqui encarnados em um planeta de provas e expiações, é porque nós ainda somos espíritos nesta característica de provas e expiações. Nós ainda somos espíritos que precisamos vivenciar essas experiências que são oportunizadas por um planeta que tem esse nível de consciência ainda de provas e expiações. Nós somos alunos, nós somos aprendizes e estamos nessa grande escola chamada Planeta Terra para nos aprimorar, para crescermos, para nos desenvolvermos, para evoluirmos moralmente e intelectualmente. São as duas asas que nos farão evoluir espiritualmente. Quando nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, quando nós vamos desenvolvendo a nossa moral, nós vamos evoluindo, progredindo espiritualmente. Então nós estamos sim situados aqui nesse planeta Terra, que tem muitos desafios, que tem muitas dificuldades, mas tem muitas oportunidades para a gente crescer, para a gente se aprimorar. Temos muitas oportunidades na nossa família, temos muitas oportunidades no nosso ambiente profissional, temos muitas oportunidades na comunidade, temos muitas oportunidades na nossa religião. Nós temos inúmeras oportunidades onde nós estivermos inseridos para que a gente possa despertar para o amor, para a verdade, para a justiça. Porque é isso que esse planeta nos oferece: oportunidades de aprendizado, oportunidades de aprimoramento, oportunidades de evolução. É o que nós temos aqui nesse planeta bendito e maravilhoso. Mesmo com tantos desafios, mesmo com essa classificação de provas e expiações, esse planeta é maravilhoso. E segundo a espiritualidade, essa é a nossa melhor encarnação de todas que já tivemos para trás. Então nós estamos aqui hoje como aprendizes, como alunos, para reparar erros do passado que nós cometemos em algum momento e para construirmos uma caminhada, para construirmos um eu novo, um homem novo dentro de mim. E isso só vai ser possível através das oportunidades, das experiências que nós vivenciamos aqui. A espiritualidade nos diz que a gente já está deixando um pouco esse mundo de provas e expiações, entrando aí num momento de transição para que a gente alcance um dia o estágio de mundo regenerado. E a espiritualidade fala que o mundo regenerado é um mundo onde o bem sobrepõe o mal. Ele já muda essa característica. Hoje, o planeta Terra, provas e expiações, o mal sobrepõe o bem. E o mundo regenerado, o bem sobrepõe o mal. E nós estamos aí fazendo essa travessia, nós estamos fazendo essa transição. E às vezes, num momento de transição, acontecem muitas mudanças. É um momento de muita reforma, é um momento de muito movimento. E assim como às vezes na rua a gente passa e tem aquela placa ali, ó, estamos em obra, desculpe o transtorno, mas é para uma melhoria. Também é um mundo de transição, em um momento de transição. Acabam acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Acabam vindo muitas informações negativas ao mesmo tempo. Informações que às vezes nos estimulam a desesperança, que nos estimula o medo, que nos estimula a insegurança,
que nos estimulam às vezes a falta de fé, de confiança. Então, às vezes, nesse momento de transição, parece que está tudo um pouco tumultuado, muito aflitivo, né? Muito turbulento. E é natural, porque nesses momentos de transição, devido aos movimentos que são feitos, acontecem realmente mais tragédias naturais, problemas morais e éticos, como a gente observa, distúrbios comportamentais, distúrbios de conduta, transtornos mentais, doenças físicas, né? Passamos por uma pandemia. Olha quantas coisas, né? Quanto movimento às vezes acontece em um planeta, em um mundo, para poder gerar essa transformação, para poder gerar essa mudança, para poder gerar esse despertar da consciência. Porque quando a gente fala dessa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, nós estamos falando da mudança de consciência de um planeta, de um mundo, de uma consciência às vezes um pouco mais restrita, um pouco mais limitada, para uma consciência mais desperta, para uma consciência que consegue vislumbrar uma outra situação de vida, uma outra situação existencial. Então essa transição planetária nada mais é do que uma expansão da nossa consciência, da consciência planetária, onde a gente vai entender que o mal não precisa sobrepor o bem, onde a gente vai entender que o bem ele é mais forte, que o bem na verdade é o que há, é o que existe, o bem é a realidade e que o mal é apenas a ausência do bem. Então quanto mais nós realizamos o bem, quanto mais nós fazemos o bem, quanto mais nós praticamos o bem, menos espaço a gente deixa para o mal habitar as nossas vidas. Menos espaço a gente deixa para o mal fazer morada nas nossas vidas. Então a gente precisa viver o bem. Precisamos praticar o bem. Precisamos manifestar o bem, compartilhar o bem, para que a gente possa fazer o mal sucumbir. Vamos lembrar, o mal é a ausência do bem. Então, num planeta regenerado, a consciência vai estar desperta a tal ponto de que a gente vai entender isso. A gente vai falar, opa, a gente só precisa fazer o bem. A gente só precisa compartilhar o bem. E quando a gente vive com essa mentalidade, quando a gente vive com esse sentimento, muitas das situações melhoram por si só. Imaginemos, se todos nós no nosso planeta hoje vivenciássemos apenas o bem, praticássemos apenas o bem, existiria guerra? Não. Existiria esses conflitos, essas situações de crime, essa criminalidade, roubos? Existiria isso? Não. Muitas doenças que são geradas diante de emoções que não foram curadas, diante de maus relacionamentos, muitas dessas doenças existiriam? Não, porque as nossas convivências seriam positivas, seriam benéficas. Imaginemos, meus irmãos, a gente fazendo somente o bem um para os outros, fazendo bem apenas, só o bem no nosso lar, fazendo bem na nossa profissão, fazendo bem na sociedade, fazendo bem na nossa religião, onde só existe o bem. A gente acredita que 90% dos problemas que existem hoje, eles não existiriam. Então, se a gente vivesse esse bem verdadeiramente, teriam essas aflições? Não. Então, a gente vai entender por que Jesus fala para a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí, quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que ele era o amor encarnado, ele era o bem. Então Jesus só pensava no bem, ele só falava no bem, ele só se comportava no bem. Então ele venceu esse mundo egoísta, esse mundo orgulhoso, esse mundo vaidoso, esse mundo das dores físicas e morais. Ele venceu, porque ele viveu apenas o bem aqui junto de nós. E aí a gente vai entender por que a doutrina espírita fala para a gente que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade nada mais é do que a manifestação desse bem.
nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, para conosco mesmo e para com todos ao nosso redor, para com a natureza, para com os animais, para com as pessoas. É a vivência do bem. Caridade é a vivência do bem. Então Jesus ele fala para a gente ter bom ânimo. Por quê? Porque nós estamos em um processo evolutivo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos sim olhar para trás e falar: nossa, a gente já cometeu muito erro, mas graças a Deus nós estamos cumprindo a nossa jornada e hoje estamos aqui. Como o apóstolo Paulo disse certa vez: não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, o amor, o bem, tomou conta da vida dele. Então acabaram-se as aflições, acabaram-se as dores, acabaram-se as turbulências, porque ele está vivendo plenamente a consciência divina, a consciência sagrada, a consciência desperta de um espírito imortal. E nós vamos chegar lá. Por isso que Jesus fala para a gente: tem bom ânimo. E o que significa ter bom ânimo? É ter esperança, é não desanimar, é não perder a fé, é viver uma vida com alegria, com felicidade. Eu vivo num mundo de provas e expiações, é um mundo de sofrimento, é um mundo do mal, mas vive com alegria, aproveita as oportunidades, aproveita a chance que Deus deu para a gente de estarmos aqui hoje encarnados, fazendo uma encarnação melhor do que a gente fez anteriormente, tendo novas ferramentas, tendo a doutrina espírita, tendo a espiritualidade do nosso lado, tendo orientações dos mentores espirituais, tendo o suporte de Deus, de Jesus. Essa é a nossa melhor encarnação. Então nós precisamos aproveitar todos esses ensinamentos, todas essas orientações, tudo isso que chega para a gente de uma forma benéfica e positiva para nos ajudar, nos estimulando, nos animando, para que a gente continue em frente, para que a gente não desista não, para que a gente persista na nossa jornada, para que a gente aumente essa fé, para que a gente aumente a nossa coragem, para que a gente seja realmente perseverante na fé, para que mesmo diante dos nossos desafios, mesmo diante das nossas turbulências, mesmo diante das provas e das expiações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que tenhamos a coragem da fé, que tenhamos essa sabedoria de pedir a Deus ajuda, de pedir a Deus amparo, de pedir a Deus acolhimento, de pedir a Deus para nos ajudar a suportar aquilo que a gente não aguenta por enquanto, para Ele continuar alimentando esse ânimo dentro da gente. Porque Jesus, Ele já nos informou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E com essas palavras, Ele está nos mostrando que nós também podemos vencer. Nós podemos vencer o orgulho, nós podemos vencer o egoísmo, nós podemos vencer a vaidade, nós podemos vencer o comodismo, nós podemos vencer a preguiça, a inércia e sairmos vitoriosos dessa jornada. Nós podemos. Mas a gente acredita de forma cega? Não. A gente acredita nisso de forma raciocinada, porque a espiritualidade mostra para a gente o caminho. A espiritualidade nos ensina. Jesus veio aqui e trilhou o caminho e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se botou aqui à disposição para todos nós, para que possamos segui-lo, porque vai dar certo, meus irmãos, vai ser possível. Só que a gente precisa ter essa esperança, mas não a esperança do verbo esperar, a esperança do verbo esperançar, que é uma esperança que nos convida a ir atrás, a trabalhar, a praticar, a realizar, a agir. É aquela esperança que mostra para a gente que a gente precisa ter fé, confiança e realizações. Nós precisamos agir na construção do eu novo, na construção de um homem novo, na construção de uma mentalidade nova para novas atitudes, mais positivas, mais benéficas, mais felizes, porque são essas atitudes que vão se contrapor às aflições, às dores, os sofrimentos, o desânimo, a desesperança. Vão ser essas atitudes positivas e benéficas alimentadas no amor, na caridade, na fé, na esperança que essa doutrina abençoada nos traz através dos mentores de luz,
através de Jesus, através de Deus, nosso Criador. Meus irmãos, é essa reflexão que a gente gostaria de deixar no dia de hoje, que a paz do nosso Mestre Jesus continue abençoando e amparando os nossos caminhos, que o amor de Deus continue guiando os nossos passos, que a fé continue presente nos nossos corações e que a coragem possa guiar as nossas atitudes, as nossas ações, para que a gente possa realmente aproveitar essa vida da melhor maneira possível. Que Deus continue nos abençoando, nos amparando e nos protegendo hoje e sempre. Que assim seja. Grande abraço a todos. E agora, após o nosso estudo e essas excelentes reflexões, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus por esse banquete divino, por essa grande oportunidade na nossa caminhada. Convido a todos que mais uma vez nos reunamos em oração, elevando os nossos pensamentos e melhores sentimentos ao nosso Mestre querido. Jesus, mais uma vez aqui estamos, agradecendo essa grande oportunidade de reflexão, de conhecimento, de estudo, dessas horas que aqui passamos, entendendo, aprendendo e nos tornando melhores, fazendo essa grande reflexão que é necessária a todos nós. Que a tua luz, Senhor, continue conosco, nos envolvendo e nos amparando. Que tu possas, Mestre querido, estar conosco à medida que nós também estamos contigo. Que o teu amor e a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Uma boa noite a todos, ótimas oportunidades de trabalho a todos nós, descanso do corpo e trabalho do espírito sempre. Fiquem com Deus e até a semana que vem.